Olá, oitavo ano, tudo bem? Dando sequência à aula do período regencial, a gente tem a primeira parte das revoltas regenciais. Como eu falei, elas são seis, mas nas atividades e nessa aula nós vamos conhecer apenas três por enquanto, que é a Sabinada, a Balaiada e a revolta dos Malês. As três aconteceram na região Nordeste. Vamos começar então pela primeira. Esse vídeo ajuda vocês a fazerem as atividades que estão aí para essa semana. Vamos lá então. A Sabinada aconteceu na Bahia em 1837 e ela teve esse nome porque um dos seus líderes chamava-se Francisco Sabino. Ele era um médico e jornalista. Então, por causa do sobrenome dele, surgiu esse nome aí. Aconteceu na Bahia no ano de 1837. Mas por quê? Como eu já comentei no vídeo anterior, havia muito descontentamento com a elite, com todo o poder e poucas coisas para as pessoas, para a população em geral. Então havia um descontentamento com o fato do comércio, os altos postos administrativos serem ocupados principalmente, não apenas, tá? Mas principalmente, em sua maioria, por membros da elite. E não havia uma autonomia provincial, ou seja, tinham que acatar as ordens que viessem da capital. E quais foram as consequências disso? Antes das consequências, a gente tem que ver o seguinte: teve um embate, tá? Teve tipo uma guerra, tá? Os revoltosos eles ocuparam uma área e aí precisou vir o exército para poder retirá-los, o que acabou, a gente já percebe que eles não venceram. Então, quais são as consequências disso? O presidente da província da Bahia foi obrigado a abandonar seu cargo e os revoltosos declararam um governo republicano transitório, isso na época que eles tomaram ali o poder. Mas, né, sempre tem um mas, tem um porém, o governo conseguiu reprimir esse movimento e foi bem forte essa repressão. Cercaram a cidade de Salvador e aí o governo central, que é o governo regencial, conseguiu colocar fim em todo esse movimento e os revoltosos não conseguiram praticamente nada. A revolta dos malês também acontece em Salvador, só que acontece um pouquinho antes, no ano de 1835. Ela foi uma revolta liderada por ex-escravizados, né? Africanos escravizados e outros que já tinham sido libertados. E por que esse nome malês? Porque vários desses africanos, eles eram da nação Nagô. Então eles eram muçulmanos. E muçulmanos na língua deles é Imali. Então do Imali saiu Malê, eles eram chamados de malês. E aí essa rebelião ficou conhecida como Revolta dos Malês. Então o que esses africanos escravizados queriam? Eles queriam que todos fossem libertados, alforriados. E aí organizaram esse movimento todo com esse propósito. E os que fossem considerados traidores, eles queriam inclusive matar, mas queriam acabar com a escravidão. A maior parte desses rebeldes eles desempenhavam atividades nas cidades, né, na área urbana, como escravos domésticos, pedreiros, carpinteiros, vendedores, ambulantes. Conseguiram? Também não. A Guarda Nacional repreendeu o movimento com muita violência e aí a gente tem um resultado de 70 rebeldes mortos e 10 militares, só que a gente tem também muitos feridos e centenas de presos. Então foi mais um movimento popular que não obteve êxito contra o governo regencial. O próximo é a balaiada, que acontece no Maranhão, e esse aí tem uma duração maior, são 3 anos, vai de 1831 até 1841, e recebeu esse nome porque um dos seus líderes,
que era Manuel Francisco dos Anjos Ferreira, o apelido dele era Balaio, porque ele produzia balaios, que é aquele cesto geralmente feito de palha, e por isso recebeu esse nome de balaiada. Dá a impressão que pegaram o balaio, né, e um tacou o balaio no outro, mas na verdade é por causa do líder do movimento. E apesar de ser um movimento de cunho bem popular, movimento predominantemente popular, também vai ter a participação de profissionais liberais, que são médicos, jornalistas, advogados, mas a maioria das pessoas que participaram eram escravizados, trabalhadores livres, vaqueiros e camponeses, tá? Que são os que mais sofriam com as situações de miséria e na província. Bom, então quais são as causas desse movimento? Impostos altos, as desigualdades sociais, né, o que leva à pobreza, à miséria, desmandos, né, desses grandes proprietários do Maranhão, que faziam, né, o que bem entendiam. E como a exportação de algodão caiu bastante, havia uma crise na província por causa disso. E quem acaba sofrendo é a população mais pobre. E aí, será que eles conseguiram o que eles queriam? Teve também combates, mas, né, o governo do Maranhão também combateu com violência de volta, e como geralmente tem um exército mais preparado, e foi enviadas tropas do Rio de Janeiro para o Maranhão. Essa revolta foi reprimida em 1841, mesmo assim ela durou bastante tempo, e a gente tem muitas mortes. 12 mil escravos, vaqueiros e camponeses também foram mortos. A gente tem muitas mortes nesse confronto que houve lá no estado onde hoje é o estado do Maranhão. Bom, a gente fica por aqui. Meu e-mail está aí na tela para vocês. Enviem as atividades. Se tiverem qualquer dúvida, enviem por e-mail também. Assistam o vídeo novamente para poder fazer bem as atividades e leiam as páginas que estão marcadas lá no livro de história. Fiquem bem, fiquem em casa e até a próxima.